palestra de hoje é o capítulo 20, item 1 a 3. Os últimos serão os primeiros, né? Os trabalhadores da última hora. Fala sobre uma parábola, né, que Jesus conta a seus companheiros e todos aqueles que estavam assistindo. Então ele conta a palestra da vinha. Essa palestra, ele fala de um senhor, né, senhor da vinha, que ele convida alguns trabalhadores para trabalhar na vinha. Então esse senhor, ele está representando aí a figura de Deus, né? Foi o que Jesus quis dizer com essa parábola. E esse senhor vai até alguns lugares, né, e chama alguns trabalhadores na primeira hora. E lhes oferece 1 denário, 2 denários, né, não me lembro agora. E esses trabalhadores da primeira hora vão trabalhar na sua vinha, né? Mais tarde, lá pela terceira hora, né, pela segunda hora, seria lá pelas 9, 10 horas, ele convida outros trabalhadores, né, outras pessoas para trabalhar na sua vinha, que são os trabalhadores da segunda hora. E mais tarde, seria lá pelo meio-dia, ele chama os trabalhadores da terceira hora. E assim por diante, ele chama depois, por último, na quarta hora, ele chama mais trabalhadores, que seriam pessoas que vieram trabalhar. Alguns entraram na primeira hora, trabalharam 8 horas naquele dia, outros vieram na segunda hora, trabalharam 6 horas, né? Seria assim, outros vieram na terceira hora, trabalharam 4 horas, e os da quarta hora trabalharam 2 ou 3 horas só. Então, na hora do pagamento, esse senhor da vinha, né, é uma parábola, gente, de Jesus. Esse senhor da vinha chama aqueles trabalhadores para efetuar o pagamento. Ele tinha combinado com todos eles, menos para os últimos, que ele não combinou o pagamento. Então, ele combinou com aqueles 2 denários, que seria o dinheiro daquela época, né? E ele começou a pagar, né, esses trabalhadores da última hora, né? Foi assim, de ordem decrescente, né? Então, ele chamou primeiro os trabalhadores da última hora e pagou os 2 denários. Chamou os da terceira hora, também pagou os mesmos 2 denários. E aí ele chama os da terceira hora, né, da segunda hora, também paga os mesmos 2 denários, e os da primeira hora também. Só que os que trabalharam mais, lógico que eles reclamaram, mas por quê, né? Eles ganham mais, e a gente que veio aqui, que está trabalhando tantas horas por dia, 8 horas por dia, recebe o mesmo que eles, né? Então o senhor da vinha disse para eles assim: então, esse trabalhador, eles reclamaram, né, que eles trabalharam mais e estariam recebendo uma quantia igual. Então, eles teriam que ganhar mais, já que trabalharam mais, já que aqueles outros trabalharam tão pouco e ganharam a mesma quantia. Então, o senhor da vinha diz: mas por quê? Cobiça aquilo que eu estou dando a mais. Eu estou dando a mais porque eu sou bom e quero dar mais a eles. E vocês estão recebendo o que foi combinado, que é o justo. Então, peguem seus caminhos, né, e vão para casa. E aí, no final, esse senhor da vinha diz: os últimos serão, por isso que os últimos sempre vão ser os primeiros, né? Ele diz essa palavra. Para a gente que analisa essa parábola de Jesus, né, o que será que ele quis dizer com essa parábola? Por quê? Né? Para a gente parece realmente muito injusto. É injusto que, se é uma pessoa, lógico, que se for trazer aqui para a nossa vida, no cotidiano, no trabalho, né, as pessoas vão reclamar e não vão aceitar, né? Vai parecer injusto.
Seria para essas pessoas uma injustiça, né? Aos nossos olhos, aos olhos dos trabalhos do mundo. Mas é preciso a gente entender o que Jesus quis dizer com essa parábola, né? O que ele quis dizer? Ele não estava falando desse trabalho material que nós vivemos aqui na Terra, vivenciamos aqui na Terra, né? Ou temos para o nosso sustento. Ele estava falando, ele estava aí fazendo uma analogia com a vida espiritual. Então a gente vai analisar os primeiros trabalhadores, os que trabalharam 8 horas por dia, né? A primeira hora, a vinha é o mundo, né? A terra, a nossa vida. A vinha é a vida. Se a gente for analisar por que vinha, né? O Evangelho sempre fala de vinha. Jesus começou sua pregação numa noite uma festa de casamento, onde ele transformou o vinho a água em vinho, né? Então tem sempre referência à videira ou ao vinho nos evangelhos, né? Que a gente não analisa, né, da forma correta. Mas, na verdade, o vinho significa essa evolução do ser humano. Porque o vinho colocado na garrafa, lá no armazenado, né, ele, quanto mais o tempo passa, quanto mais velho ele fica, mais saboroso esse vinho fica. Então, quanto mais tempo passa, nós vamos amadurecendo, então ele vem simbolizar a parte espiritual. Então, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos amadurecendo e vamos nos tornando melhor, através das experiências, né? Das várias experiências que a gente vivencia aqui na Terra, né? Na nossa encarnação. Então, os trabalhadores da primeira hora são aqueles que muitas vezes já estão aí há 80 anos, né? Conhecem o Evangelho, conhecem a parte espiritual, é conhecedor do mundo dos espíritos, é conhecedor, pode ser até os espíritas, pode ser de outras religiões. Então ele conhece o Evangelho, às vezes ele conhece a Bíblia, às vezes ele conhece inteirinha de cor e salteado, ele conhece o trabalho, né? Mas ele não ele está ali com aquele conhecimento todinho, já há muitos anos, talvez até várias vidas, mas ele não bota em prática, né? Ele não se transforma, ele não utiliza para a sua transformação, para a sua modificação. Então ele pega aquele conhecimento todinho, eu sei tudo. É que nem Paulo fala, né? Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei, né? Eu posso dar meus bens todinho aos pobres, mas se eu não tiver caridade, eu nada serei. Eu posso dar meu corpo para ser queimado também, mas se eu não tiver caridade, eu nada serei. Então, esse trabalhador da vinha cabe bem dentro desse é um poema, né, de Paulo. Porque se a gente pode ter todo o conhecimento, a gente pode fazer tudo isso. Eu posso passar todos os dias trabalhando em favor das criaturas. Eu não estou dizendo que essa pessoa não trabalha. Essa pessoa está, vamos supor, aqui na Terra, ou em várias encarnações, tendo conhecimento do Evangelho, mas ela não mudou, não evoluiu. Ela está ali sempre fazendo, ela vem para o centro fazer palestra, né? Mas não muda. Ela vem dar passe, mas também ela faz aquilo mecanicamente, mas ela não utiliza para ela. Mas ela ajuda os outros. Ela não perde seus méritos. Mas o principal, que é a harmonização dela mesmo, os sentimentos dela, ela não modifica. Aí vem o outro que vem na casa espírita aqui, só para ser atendido, só para ouvir as palestras. Ele chega aqui, ele vai ouvir a palestra. Vamos supor que ele tem aí, ele vem porque ele está precisando muito, ele está doente, ele chega aqui, ele conhece a doutrina, ele reconhece aquela doutrina, né? Aquilo fala no coração dele e ele aproveita. E ele aproveita aquele momento como se fosse o último.
E aí ele trabalha, ele faz o possível para fazer o bem, ele se aprimora, né? Ele modifica os sentimentos, ele modifica o coração, né? Ele se aprimora de uma tal maneira que às vezes em 5 anos da vida dele, ele faz muito mais do que aquele outro que trabalhou durante 80 anos na doutrina, ou numa igreja, ou numa outra religião qualquer, né? Que não é só a gente que faz o bem, que trabalha, que faz o bem, né? Aonde ele foi chamado a servir. E ele vai e aprimora e faz todo o bem necessário, ele se aprimora de uma tal forma que ele parte dessa vida bem melhor do que aquele outro. Então, quem foi que recebeu? Aí entra o que Jesus quis dizer sobre a palavra. Quem foi que recebeu o salário maior? Aquele que entendeu e em pouco tempo compreendeu e modificou. Quer dizer que a mudança, ela não é medida em tempos, né? Ela não é o tempo, não é os anos, não é o tempo que você tem de doutrina, mas é o tempo que você entendeu e aproveitou e modificou, né? E fez aquilo que tinha que ser feito. Quer dizer, é a qualidade do trabalho. Então, aqueles primeiros trabalhadores, os trabalhos deles não tiveram qualidades. Comparando e trazendo para a vida espiritual, faltou a qualidade. Aqueles trabalhadores da última hora tiveram pouco tempo, mas eles fizeram muito mais do que aquele outro. Foi a qualidade do trabalho, a qualidade daquilo que ele se propôs, né, entendeu e se propôs a fazer. Se a gente também não precisa só, vamos analisar um trabalhador qualquer aí, né, na vida, um professor, né, tem aquele que vai lá, faz aquilo para ganhar o salário dele, mas vai com raiva, vai aborrecido, eu vou, falta pouco para me aposentar mesmo, mas ele não compreendeu a missão dele, o trabalho que ele tem que realizar perante a sociedade, perante os outros, perante talvez os alunos dele. Ele é um educador, né? Ele foi chamado para trabalhar naquela área, mas ele não a realiza com amor aquela missão. Já tem outras pessoas que dão muito mais do que foram pedidos para elas. Elas dão o máximo de si, elas fazem o máximo que elas podem em favor da onde elas foram chamadas a servir. Não importa onde. Nessa vida nós temos missões, pequenas missões, que em qualquer lugar que a gente esteja, se a gente está lá, porque foi convidado a estar lá e fazer o nosso melhor. Então, essa é a diferença do trabalhador da primeira hora com da última hora, ou da terceira hora, talvez também tenha feito. A gente também pode ver nessa lição que talvez as reencarnações também, aquele que às vezes está reencarnando tantas vezes e nunca modifica, e nunca melhora, e nunca muda, né? E outros que talvez sejam espíritos mais novos, né? Porque diz que Deus, não sei se parou de criar espírito, né? Rosa que sabe. Rosa, Deus parou de criar espírito? Não parou. Então, espíritos mais jovens, mas que aprimora, né, rapidamente a sua evolução, mais do que aquele que já está aí, 1000 anos, milhões de anos reencarnando, né? E ainda não melhoraram. E outros que foram criados há menos tempo, que entenderam, compreenderam que eles tiveram, porque nem sempre a gente fala assim, mas ele não evolui, é necessário amadurecimento espiritual. Mas como é que isso acontece, esse amadurecimento espiritual? Existe uma palavra chamada querer. Querer é poder, né? Então, eu me proponho
E quando eu me proponho, que eu compreendo, me proponho, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu quero isso para mim, então eu vou fazer a minha evolução mais rápido que aquele. Então representa também nesse setor os trabalhadores da primeira e da última hora, da segunda hora, da terceira hora, né? E cada um num tempo ouviu o chamado, aceitou o chamado, né? Alguns ouviram o chamado, aí nós vamos falar, essa lição fala do chamado também, né? Nós temos que analisar o chamado. Ouviram o chamado, aceitaram o chamado, mas não cumpriram, né? Não fizeram o que se esperavam deles. Então, muitas vezes nós estamos lá no plano espiritual, nós nos propomos a realizar alguma coisa aqui, chega aqui, fica difícil, a gente abandona ou esquece. Mas isso também é um chamado. E há aqueles que são chamados, né? Às vezes eles não têm nem, a gente pensa assim, poxa, mas não tem nem condição, ele tem menos condição que o outro, ele tem menos estudo que o outro, mas ele tem mais amor que o outro. O outro tem tudo, tem inteligência, estudou, aprimorou, teve todas as oportunidades, mas não fez o que era certo. E o outro tem tanto amor que foi lá e fez tudo que era certo. É como a qualidade do trabalho, né? A gente vê a parábola da viúva, né? A história, não sei se era uma parábola, se foi uma história mesmo, né? Contada. E que essa viúva, né? Ela colocava lá, as pessoas estavam lá colocando as moedas lá no gasofilaço, lá, né? Que era um tipo de um vaso, e ele fazia barulho. Então as pessoas colocavam muita moeda, a moeda caía lá, fazia barulho, né? Todo mundo olhava, nossa, fulano colocou muito, ele já deve que punha muito, fazer barulho para todo mundo olhar que ele pôs muito, né? Nossa, eu dei muito, mas por ostentação, para que os outros vissem, né? Aí vem a viúva, né? Lá, tímida, coloca 2 moedinhas, ou 3, não sei, e dá aquilo ali, né? Mas ela dá com um sentimento, com amor. Jesus ali, observando tudo aquilo ali, provavelmente ele tinha esse dom de enxergar os nossos sentimentos, enxergou os sentimentos dela, né? A grandeza daquele ato. Então ele diz para os seus discípulos, ela deu muito mais do que todos os outros. Por quê? Por que ela deu mais? Porque foi a qualidade da doação. Porque ela deu dos sentimentos dela. Ela deu o pouco que tinha, mas deu com sentimento. Que é essa qualidade do trabalho que a gente realiza, né? Se a gente está numa casa espírita, se eu estou lá dando passe, se eu estou fazendo uma palestra, então eu vou me preparar, mas aí vai depender dos meus sentimentos. Os meus sentimentos são importantes, os nossos sentimentos são importantes. Então, é o sentimento que dá a qualidade desse trabalho que a gente realiza em favor das pessoas, em favor de nós mesmos, porque não é só numa casa espírita, é em qualquer setor da vida, né? Que a gente realiza um trabalho, esse trabalho, né, que é uma das leis, né, trabalho ali da lei do progresso, né? Em qualquer setor nós vamos realizar, né, nós estamos ali fazendo parte do progresso, realizando um trabalho, né, com amor, com qualidade. Se a gente não faz isso, nós vamos ficar devendo para as leis divinas, para as leis de Deus. Vai chegar lá e falar, volta, começa tudo de novo, que você não fez certo. Você fez, mas não fez como devia, fez de qualquer jeito, fez sem amor, fez por fazer. Tirou a média para passagem. Hã? Não tirou a média para passagem. Não tirou. Volta lá, meu filho, começa de novo. Então, a gente temos que pensar. Então, esse chamado também, eles foram chamados para a vinha, já que a vinha é a vida, é a nossa vida, né? É a nossa reencarnação aqui, nesse momento, talvez. Então, todos os momentos nós somos chamados. Como nós somos chamados também? Nós somos chamados quando a gente tem que conviver com uma pessoa difícil demais, é um chamado, né?
qual que é o chamado de conviver com uma pessoa difícil, daquelas assim terríveis de conviver? A tolerância, a paciência, o perdão, a resignação, né? O amor, principalmente o amor, que vai dar todas essas outras qualidades. Então, esse é um chamado, nós estamos ali, fomos chamados, e esse chamado é para o outro. E ele é nosso ajudante, ele é nosso amigo. Essa pessoa difícil é nosso melhor amigo, porque ele vai nos ajudar a praticar a caridade, o amor, a paciência, a indulgência, né? Tudo isso. Mas às vezes a gente pega e foge, perdemos a oportunidade, né? Fomos o chamado, mas não aceitamos e não fizemos, e deixamos de aprender, deixamos de praticar, né? De melhorar nós mesmos, porque é ali em contato com o outro que a gente vai modificando. Um chefe difícil, no trabalho um colega difícil, né? E não é só nisso, em todo o setor. Um doente, eu sou chamada a atender, a ir ver um doente, uma visita muitas vezes, mas a gente quer ser chamada assim, que Jesus desce lá de cima, escreve uma cartinha ou vem e fala pra gente, vai lá. Mas não é assim que o chamado acontece. Vem aquela intuição, nossa, eu preciso ver aquela pessoa, estou precisando ver, estou pensando na pessoa hoje, mas depois eu vou, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, e nunca vou. Aí de repente você sabe que a pessoa desencarnou. Oh meu Deus, vou lá no velório chorar por ela. Vai valer alguma coisa? Fazer uma oração por ela? Vai valer fazer uma oração, mas ela precisava de mim em vida, precisava que, naquele momento, estava precisando talvez de uma palavra amiga, até mesmo para desencarnar, estava precisando de um carinho, né? De uma amizade, às vezes um diálogo. Uma pessoa que bate na nossa porta também, muitas vezes, é um chamado, né? Às vezes ele para lá e quer falar, e fala um monte de coisa, conversa, e a gente impaciente, dá logo que é para ele ir embora. Mas deixamos de praticar a caridade moral, né? Que ele estava necessitando naquele momento, que ele estava precisando naquele momento, que é muito mais o diálogo, da conversa, do que propriamente do que a gente deu, né? De coisas materiais. E a gente deixa de fazer o bem nessas horas, né? Isso também é o chamado. Então, todos os dias nós estamos sendo chamados. Por isso que ele diz, muitos os chamados e poucos escolhidos, também que está presente nesse texto, ou os últimos serão os primeiros, né? Porque é aqueles que realmente atendem o chamado e vai lá, aceita o chamado e cumpre aquilo que esperavam dele, que Jesus esperava dele, que é o melhor que ele tem a fazer, né? Há uma doença, na hora da dor, é um chamado. Eu tenho uma doença grave, uma doença que eu sei que vai ser fatal, que vai me levar desse mundo ou não, né? Porque muitas pessoas se curam. Um câncer é um chamado. Mas que chamado é esse? Eu tenho um câncer, eu estou sendo chamado, eu vou morrer, eu estou doente. É um chamado para mim praticar a resignação. É a minha reforma íntima através daquela doença, né? Ela vem para limpar o meu espírito. Naquele momento eu tenho que aproveitar aquela oportunidade. A doença é uma oportunidade, né? Ela é uma oportunidade da gente refletir, dar uma parada, refletir no que está errado, no que temos que modificar. Muitas vezes não vamos melhorar para essa vida, mas vamos partir daqui melhor, né? Porque a gente trabalhou o interior, trabalhou os sentimentos, modificou o que às vezes a gente está trazendo mágoa, um monte de coisa, né, durante uma vida, e aí vem a doença. É um chamado para que a gente possa modificar o que está errado, o que a gente tem que mudar. Muitas vezes a gente muda, melhora a doença, sara, né? E às vezes volta logo na frente, porque a gente, quando se vê curado, faz tudo de novo, né? Eu às vezes não, às vezes a gente aprende a lição. Não é? Jesus fala isso, nós não falamos segunda-feira, né? Que Jesus, ele curou lá Ricardo contou, né? Lá um leproso, um doente, um paralítico. E aí logo depois ele vai para o bar, vai para
para um lugar que não era muito decente, né? Então Pedro fala, Jesus, hoje o trabalho foi lindo, foi maravilhoso, o Senhor curou tanta gente, né? Foi ótimo. Aí Jesus fala, mas Pedro, eu não vim para curar corpos, eu vim para curar a alma. Mas o Senhor faz tanta coisa boa, mas sabe, fulano, está lá no bar hoje, bebendo, está lá, voltou tudo de novo. O que adiantou eu curar o corpo, né? Ele não vai melhorar espiritualmente. Então, às vezes, o chamado é isso, né? O principal objetivo é a nossa mudança interior. Mudança interior é mudança de sentimento. É qualidade de sentimento, é a qualidade daquilo que a gente faz. Que eu faça pouco, mas que eu faça com qualidade. Às vezes eu passo a minha vida trabalhando a favor dos outros e reclamando. Eu leio o Evangelho, eu vou para o centro, eu vou para a sopa. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra que ele fala assim, que muitas vezes essas pessoas querem fugir, mas o que está dentro delas está lá. Então elas fogem. Elas não param um minuto para pensar na vida delas, porque aí lá na casa está ruim, está tudo difícil, então elas vão trabalhar, vão fazer sopa, vão fazer evangelho, vão atender o doente, elas fazem, né, preenchem o tempo delas assim, mas elas esquecem de si mesmas, de mudar, elas estão fazendo coisa boa, tá, dos outros, mas não estão fazendo por elas. Então ele diz assim, que muitas vezes essas pessoas estão fugindo de uma realidade, de parar para pensar, para trabalhar o que está ali dentro, os sentimentos que está lá, que elas têm que modificar. Assim, já vai terminar, mas eu lembrei de uma história do Chico, né? Que o Chico, ele era muito perseguido, jornal, televisão, de repente ele fazia uma entrevista e eles mudavam tudo aquilo. E uma vez uma revista, né? A revista Cruzeiro, que tinha na época, hoje acho que não tem mais. Queriam fazer uma entrevista com ele relutou muito, não queria, porque ele já tinha sofrido tanta coisa, e eles até que convenceram ele a dar essa entrevista. Ele deu a entrevista e depois, quando a reportagem saiu, ele ficou muito triste, porque eles inverteram tudo que ele falou, eles modificaram tudo aquilo que ele falou, só falou coisas que não era verdade, né? Que era mentira, que não era aquilo. E ele ficou muito triste. Aí Emmanuel veio, Chico, porque ele está triste. Aí ele fala para o Emmanuel, mas você não viu a reportagem na revista? Que puseram contra mim na revista Cruzeiro? Eu estou muito magoado. Aí ele, por que você não veio, Emmanuel? Não me falou para mim não fazer essa entrevista? Você devia ter vindo. Aí ele falou, Chico, calma, tenha paciência. Jesus foi pregado na cruz, você só foi parado na Cruzeiro. Você só foi para Cruzeiro. Então, dizer, tudo na nossa vida é isso, né? A gente tem que estar sempre trabalhando no trânsito, né? Em todos os lugares nós temos que estar trabalhando essa mudança.